Olá amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais uma aula, para mais um encontro de Direito Penal, dando continuidade à nossa matéria de Teoria Geral do Delito. Estamos falando do fato típico, primeiro elemento do crime, elementos objetivos. E nós estamos então no quarto elemento, que é a tipicidade, e agora a gente fala sobre a teoria do tipo, então, né? Que é o último ponto que importa. Lembrando que tipicidade é a união, então, da tipicidade formal com a tipicidade material. Falando de teoria do tipo, a primeira coisa que a gente tem que saber é o conceito, tá, meus amigos? O conceito de tipo. O que é tipo? Então vamos botar aqui assim, ó. Tipo. Aqui, é um modelo genérico e abstrato formulado pela lei penal descritivo da conduta criminosa ou da conduta permitida. Aí está. É um modelo genérico e abstrato formulado pela lei penal, descritivo da conduta criminosa ou da conduta permitida. Vamos entender isso? Bom, primeira coisa, pessoal, modelo genérico e abstrato. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é um comportamento que o legislador imaginou e que está previsto em lei. É um modelo, é um molde. Certo? Um modelo genérico e abstrato. O que isso quer dizer? Genérico porque está lá para todos, né? Para todos. Não é escolhido para algumas pessoas. Todo mundo tem à disposição aquele modelo ali. Abstrato, formulado pela lei penal, ou seja, está em uma lei que sanciona condutas, estabelece penas para condutas, como, por exemplo, o Decreto 2848 de 40, que é o Código Penal. Ou então, meus amigos, leis penais especiais, certo? Do mesmo jeito. Descritivo da conduta criminosa, ou seja, são tipos penais que descrevem uma conduta que gera um ilícito penal, seja crime ou seja contravenção, como, por exemplo, o homicídio, furto, estupro, ou da conduta permitida, tipos penais que dão uma permissão ao agente, como, por exemplo, né, o exemplo clássico é a legítima defesa. Esse é outro exemplo clássico de uma conduta permitida, certo? Aqui eu já gostaria que os senhores tomassem um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque a gente tem que fazer uma diferenciação agora, senhores. Que diferenciação é essa? Nós temos que diferenciar tipo de tipicidade. Pode parecer, tá? Mas não é a mesma coisa. Tipo é uma coisa, tipicidade é outra. O tipo, como a gente viu aqui o enunciado, é apenas abrir o Código Penal e enxergar lá o texto, o que está escrito. Então eu abro o Código Penal, eu olho ali o artigo 121,
Matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Ok, eu enxerguei ali o tipo penal. Está ali o tipo. É exatamente essa imaginação do legislador, certo? Para estabelecer o comportamento. Agora, a tipicidade, ela é uma imaginação um pouco mais complexa, porque a tipicidade, tu tem que pegar um caso que aconteceu e ver se ela tem encaixe no tipo. Então, é o exercício, enquanto o tipo é a imaginação do comportamento no texto, a tipicidade é a imaginação do comportamento se encaixando na lei. Então, quando eu pego a conduta do A matando o B e eu vejo se isso se encaixa perfeitamente no homicídio, eu estou fazendo o juízo de tipicidade. Quando eu vejo A matando B e vejo se isso se encaixa ou não no infanticídio, eu estou fazendo um juízo de tipicidade. Agora, quando eu analiso isoladamente um comportamento na lei, eu estou analisando o tipo. Essa é a diferença, ela é um pouco sutil, mas ela é interessante, né? Tipo penal é só o exercício do legislador no que ele coloca na lei. Tipicidade é esse encaixe, certo? É essa correspondência da prática criminosa no tipo, no próprio tipo penal. Bom, dito isso, a gente começa a entrar agora em algumas situações que, se a banca exigir um tema um pouco mais doutrinário do que o de costume, pode ser que venha uma questão em prova voltada sobre esse assunto. Primeiro, amigos, a começar sobre as espécies de tipo penal, certo? Nós temos, vamos pôr assim, ó, tipo penal incriminador, incriminador ou legal. Aqui está. E nós temos o tipo penal permissivo. Permissivo ou justificador. Estão vendo aqui no quadro, então, as duas espécies? Tipo incriminador ou legal e tipo permissivo ou justificador. Qual é a diferença? Bom, a primeira diferença, pessoal, está no seguinte: os tipos penais incriminadores ou legais são aqueles que o tipo penal descreve uma pena. Descreve uma pena para o agente que o pratica. Para o agente que o pratica. Descreve uma pena para o agente que o pratica. Então, por exemplo, meus amigos, quando a gente pega o Código Penal, venham comigo, e a gente vai até o artigo 121, exemplificando, né? Vamos lá nele. Chegamos. Vocês vão encontrar aqui o homicídio simples. Matar alguém. Logo abaixo, no preceito secundário, vai estar reclusão de 6 a 20 anos. Reclusão de 6 a 20 anos. Aí está. Ou seja, está sendo previsto aqui uma pena. Perceberam? Está prevista uma pena. Significa que nós estamos diante de um tipo penal incriminador, também chamado então de tipo incriminador legal. Senhores, um cuidado especial aqui, ó.
O Código Penal, ele é dividido em duas partes, tá? Olha o que eu vou ensinar para vocês agora. O Código Penal é dividido em duas partes. Parte geral e parte especial. Qual é a diferença? Parte geral traz as regras gerais a serem aplicadas em todo o Código. Vai do artigo 1º ao 120, tá? Do 1º ao 120 é a parte geral. A parte especial começa aqui, no artigo 121. Tanto que está aqui, ó. Parte especial. Começa no 121 e vai até o artigo 361, ou seja, até o fim do Código Penal. Então, parte geral, artigo 1º ao 120, parte especial do artigo 121 ao 361. Bom, por que eu estou afirmando isso agora para vocês? Porque eu preciso informar aos senhores que os tipos penais incriminadores, eles só vão ser encontrados em uma das partes do Código Penal. Somente na parte especial. Aqui está. Somente na parte especial do Código Penal. Nós não encontramos, meus amigos, tipos penais incriminadores na parte geral, em hipótese nenhuma. Dentro do artigo 1º ao 120, não tem. Agora, eu posso encontrar tipos penais incriminadores fora do Código Penal? Claro que eu posso. Evidente que eu posso. Eu posso encontrar tipos penais incriminadores na lei de drogas, na lei de abuso de autoridade, no ECA, na lei dos crimes ambientais. Qualquer tipo penal que descreve uma sanção, uma pena, uma consequência, nós vamos com certeza considerá-los como um tipo penal incriminador. Fácil, né? Agora, tipo penal permissivo ou justificador é bem o contrário do incriminador, né? Ele não descreve uma pena para o agente que o pratica. Não vai haver uma sanção, não vai haver uma consequência. Por isso que eles também são chamados de tipos penais justificadores. Leva esse nome, justificadores, porque são condutas justificáveis pelo direito. Ou seja, isso aí explica, isso justifica. E logo não tem como ter pena para uma justificante, né? Um exemplo disso, a gente pode pegar aqui no Código Penal e vamos pegar o artigo 25. Vamos pegar o artigo 25. Eu costumo dizer que o 25, inclusive, é o exemplo clássico de um tipo penal justificador. É a legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Aí está. Viram que bacana, pessoal? Nós estamos diante de um tipo penal permissivo, que traz uma permissão, ou seja, o direito penal brasileiro, ele permite que as pessoas ajam em legítima defesa. Ou seja, agir em legítima defesa justifica, é justificável. E olha que interessante agora, artigo 25 não está na parte especial do Código Penal.
O artigo 25, ele está na parte geral do Código Penal. Então, aqui nós já temos outra diferença entre os tipos penais incriminadores e os tipos penais permissivos. Agora, será que nós encontramos também tipos penais permissivos na parte especial do Código Penal brasileiro? Vamos lá. Vamos pegar aqui o artigo 128. Vamos lá para baixo, vamos ver se a gente encontra. E voei. 128. Aqui está. Não se pune o aborto praticado por médico. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aí está. Se deram conta? Ou então, se a gravidez resulta de estupro, aquela história toda. Esses casos não têm a descrição de uma pena. Então a gente sabe que não são tipos penais incriminadores. A gente sabe que são tipos penais permissivos, ou seja, justificadores. E não estão na parte geral, estão na parte especial. Se deram conta? Mais uma pergunta. Vai que vem uma questão em prova perguntando isso. Será que a gente encontra tipos penais permissivos, justificadores, fora do Código Penal? Em legislações penais especiais? Ou as leis penais especiais só servem para os tipos penais incriminadores? Vamos pegar uma lei qualquer. Por exemplo, Lei dos Crimes Ambientais. Aí eu vou dar uma passeada por ela aqui, vou nos crimes contra a fauna. E nos crimes contra a fauna, olha que o artigo 37 diz: não é crime o abate de animal quando realizado, por exemplo, em estado de necessidade. Viram que bacana? Não é um tipo penal incriminador, é um tipo penal permissivo. Por esse motivo, pessoal, e aí eu já fecho aqui, é que eu posso botar que nos tipos penais permissivos ou justificadores, nós vamos encontrá-los no Código Penal e em leis penais especiais. No Código Penal, eu encontro na parte geral e eu encontro também na parte especial. Viram que bacana? E assim, mais um ponto da teoria do tipo se foi. Vamos apagar aqui para falar agora das chamadas funções do tipo penal. O tipo penal ele tem funções dentro da lei penal. Ele serve para algumas coisas. Que coisas são essas? Ao todo são 5 funções, certo? A primeira, vamos botar assim, ó, funções, pronto.
Função de garantia. Função de garantia. O que isso quer dizer, pessoal? É uma garantia, certo? Para a sociedade. Porque está diretamente vinculado a um princípio que nós já estudamos, que é o chamado princípio da reserva legal. O que estabelece a Constituição Federal? Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Então quer dizer, amigos, que não tem como haver crimes e penas sem a descrição de um tipo. Isso é garantia para a sociedade, garantia de que ninguém vai receber arbitrariedades, abusos, excessos por parte do Estado. A gente pode dizer então que o tipo penal ele é um limitador do direito penal. O tipo penal é um limitador e isso é uma função de garantia, certo? Ou seja, reveste-se de taxatividade, ou seja, uma pessoa só pode ser punida se estiver o tipo penal correspondente àquilo. Hoje o adultério não pode ser um caso de punição criminal para alguém, porque não existe mais o tipo penal do artigo 240, né? Que era o artigo que falava do adultério. Isso é uma garantia de primeira geração, não é? Quando a gente fala, por exemplo, de direito constitucional. Pegaram? Se deram conta disso? Muito bem. Temos uma segunda, meus amigos, uma segunda função, certo? Que é a chamada função fundamentadora. Função fundamentadora. Por que leva esse nome? Parece difícil, mas é extremamente fácil. A função fundamentadora, meus amigos, ela fundamenta o direito de punir. Como assim? Como assim? Vou explicar para vocês. Como eu dei o conceito, o tipo penal, ele é um modelo genérico e abstrato. Tá lá para todo mundo. E quanto ele tá lá, quietinho, para todo mundo, de forma genérica, o Estado não tem o poder de punir ninguém. Aliás, vamos lembrar, o único que tem o monopólio de punição é o Estado, né? Através do chamado ius puniendi, direito de punir. Pode vir em uma prova com esse nome também. Ius puniendi. Aqui está. Essa é a previsão abstrata. Enquanto está no plano abstrato, o direito penal não pode agir. O Estado não pode punir. Mas em que momento o tipo penal vai fundamentar o direito de punir? Quando do abstrato ir para o concreto.
Agora sim. Agora, meus amigos, agora a gente pode sim, o Estado, aliás, a gente não, o Estado pode punir. Então, enquanto está lá, quietinho, o tipo penal do furto, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, e ninguém faz isso, o Estado não tem força nenhuma. O Estado não pode fazer nada, ele fica ali, só fiscalizando. No momento que o Tício decide subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, neste momento, nesse instante, surge o ius puniendi de forma concreta. Agora nós temos uma função fundamentadora, certo? Baseado no tipo praticado, o Estado pode punir. Viram que legal? Isso foi o 2. Número 3. Função indiciária de ilicitude. Função indiciária de ilicitude. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, pessoal, a gente tem no direito penal uma máxima, pelo menos pela doutrina, pela teoria finalista, tá? E que não considera um conjunto injusto, e sim fato típico e ilícito como separados, de que se o fato é típico, existe indícios de ilicitude, ou seja, presume-se que o fato típico é ilícito. Se deram conta? Então, o tipo penal, ele pressupõe ilicitude. Ele presume-se ilicitude. Presume-se que o fato é ilícito, certo? Agora, é preciso entender uma coisa. É preciso entender que essa presunção aqui, ela é... Olhem a palavra que eu vou colocar. Essa presunção aqui é iuris tantum. O que quer dizer presunção iuris tantum? Quer dizer presunção relativa. E o que quer dizer presunção relativa? Quer dizer que admite-se prova em contrário, ou seja, a chamada IOP, inversão do ônus da prova. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que presume-se que o indivíduo que praticou matar alguém, ele praticou de forma ilícita, ou seja, ele não poderia matar alguém, mas ele pode no processo provar o contrário. Ele pode, no processo, provar, por exemplo, que matou alguém de forma lícita. Por exemplo, em legítima defesa. É possível que ele prove esse comportamento em legítima defesa. Ou seja, inverteu o ônus da prova, passou o ônus da prova para outra parte e ela pode, então, provar o contrário. Ou seja, matei, mas não é ilícito, não. A minha conduta foi lícita, foi permitida. Viram que genial? Pois é. Então aqui nós temos, amigos, 3 funções do tipo já. Função de garantia, garantir, evitar excessos do Estado.
Função fundamentadora, dizendo que o Estado vai punir quando um ato concreto acontecer, e função indiciária da ilicitude, ou seja, presume-se que o fato é típico e ilícito, mas é possível provar o contrário, ou seja, que é lícito e aí não seria crime. Temos mais duas funções, só que essas duas funções serão analisadas na próxima aula. Agora é hora de tomar um cafezinho, um chazinho e daqui a uns minutinhos estamos de volta. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.